Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou José Sequim, superintendente desse instituto. Para você que nos ouve pela primeira vez, nosso podcast trata de assuntos dos diferentes aspectos da saúde suplementar brasileira, em especial os econômicos, regulatórios, qualidade da assistência, promoção de saúde, questões jurídicas, tributárias, que é o tema de hoje, entre outras. Por isso, venho convidá-lo a acessar o portal www.ies.org.br e conhecer nossos estudos, boletins mensais, textos para discussão, livros e outras publicações, notícias, novidades desse importante e complexo setor de saúde. Antes de mais nada, um reforço. Siga nosso podcast em sua plataforma predileta. Mas se você preferir acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, curta nossos conteúdos. Nossa primeira série tem 15 episódios, todos debatendo o livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua. A obra foi organizada pelo IES, assinada por 24 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no site do IES. Baixe-o, leia-o, comente. No episódio de hoje, eu tenho enorme satisfação de convidar para esse bate-papo meus amigos José Roberto Afonso, economista, doutor em economia pela Unicamp e pós-doutorando da Universidade de Lisboa, e Cléber Pacheco Castro, também economista, consultor em finanças públicas, doutor em economia pela UFRJ. Juntos assinam o capítulo Aspectos Tributários da Saúde Suplementar do Brasil. Sejam muito bem-vindos, José Roberto e Cléber. Estamos felizes com a presença de vocês. Olá, Sequim. Muito obrigado pelo convite. Saudações aos ouvintes do podcast. Também cumprimento a todos, em particular aí o colega de longa data, José Sequim. Muito obrigado. Bem, para dar início à conversa, eu gostaria que vocês apresentassem brevemente o cenário da tributação da saúde suplementar brasileira nesses últimos 20 anos. Como se relaciona com o conteúdo do artigo do livro e como isso foi afetado pela pandemia que a gente vive no dia de hoje. Cléber, por favor. A despeito das atividades do setor de serviços tradicionalmente suportarem uma carga tributária menor do que a média da economia brasileira, o setor de saúde suplementar, a gente observa aí nos últimos 20 anos uma trajetória da carga tributária de crescimento exponencial. Na verdade, ela mais do que dobra de 2001 até os anos mais recentes, tá? Apesar de a carga tributária total ter se mantido relativamente estável durante esse período, esse mesmo intervalo de tempo que a gente está tratando. Então, é um crescimento muito expressivo. Em termos reais, a gente está falando de algo da ordem de 20% ao ano, em média, tá? O que faz a gente acreditar que, em pouco tempo, essa carga tributária do setor vai caminhar para a média da economia, tá? É importante evidenciar esse comportamento da carga tributária, justamente porque no debate sobre a tributação da saúde suplementar é recorrente uma tese de que esse é um setor pouco tributado, né, que paga pouco imposto e que, por isso, prejudica o financiamento da saúde pública, né? Então, na verdade, essa primeira concepção da carga tributária e essa observação já mostra para a gente que essa visão ela não é totalmente verdadeira, né? Vivemos um momento muito desafiador e a atuação de vocês nessa área é fundamental, até pelos aspectos que o Cléber acaba de mencionar, esse aumento da carga sobre a área de saúde. No capítulo que vocês escreveram, fica claro que o PIB da saúde cresceu mais do que o PIB da economia como um todo. Em breves palavras, o que significa para nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o dia a dia do cidadão brasileiro? Que relação tem ou teve com a carga tributária na saúde suplementar? Zé Roberto? O mais importante é que você está conciliando, na minha opinião, bem-estar
social, ainda que tenha que buscar via saúde suplementar, com o bem-estar fiscal, porque na medida que o PIB cresce, a arrecadação tem crescido mais do que o PIB, tem crescido mais do que os outros setores, como já foi colocado aqui, e a carga tributária do setor de saúde suplementar elevou, que significa que você está contribuindo diretamente para aumentar os recursos do orçamento público. Mas, indiretamente, a gente tem que lembrar, você também está diminuindo a pressão sobre o SUS, né? Sobre a rede pública, que você está atendendo na rede privada parte do que você tinha que atender na rede pública. Esse fenômeno da saúde suplementar no Brasil, na verdade, segue em linha com todo o complexo de saúde brasileiro, que aumentou muito seu peso dentro da economia, a ponto de que, para a Receita Federal hoje, siderurgia arrecada menos do que o setor de saúde, se a gente computar desde imposto de renda, COFINS, PIS e assim por diante. Bem, falamos em crescimento de PIB, etc. Mas a área de saúde tem os dois lados. Tem as receitas, mas também tem as despesas na saúde. E as despesas também aumentaram e aumentam continuamente. Vocês fazem uma visão diferente, uma ótica um pouco diferente, bem interessante dos gastos tributários. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que função exercem, o que aconteceria se, por acaso, a ideia de acabar com eles resolveria, equacionaria o programa fiscal do governo. Zé Roberto, queria começar? Na verdade, a gente, ultimamente, no Brasil, acho que a gente tem confundido um pouco transparência com irresponsabilidade. Quer dizer, é importante você saber o que são eventuais benefícios que você concede de redução de impostos, mas, de outro lado, precisa também ser considerado quais são os resultados. De fato, a gente não tem tido uma política pública de avaliação dos benefícios fiscais e é muito bom que isso advenha. Agora, acima de tudo, é preciso compreender que o conceito de gasto tributário é um conceito muito abstrato, muito subjetivo. Muda, inclusive, de país para país e muda ao longo do tempo. E, em particular, aqui o caso também da possibilidade de dedução de despesas com saúde, também deve assim ser considerado no Brasil. A avaliação, como a gente já disse, tem que contemplar todos os aspectos. Tem que contemplar também o que você deixa o que o Estado deixa de gastar diretamente quando ele opta por fazer este gasto indireto via renúncia. Agora, um outro ponto muito importante é que há uma confusão entre o que é um exercício teórico do que se arrecadaria com o que efetivamente pode vir a se arrecadar caso aquele benefício venha a ser suspenso. Né? A Receita Federal alerta isso, mas é parecido com bula de remédio. Né? Esse alerta, para não confundir as duas coisas, fica em letras bem pequenininhas, né? E fora todo o conjunto de medidas onde que você, através de um gasto tributário, na minha opinião pessoal, você está reduzindo a pressão de um gasto público direto. Completar alguma coisa, Kleber? Senão eu comentaria o seguinte, que acho super interessante a relação que vocês estabeleceram no estudo entre cada unidade monetária de gasto tributário com o impacto que isso pode ter no gasto com saúde. Na medida em que, reduzindo o gasto tributário na saúde suplementar faz com que mais gente perca plano, desista de ter plano, são mais pessoas que terão que ser atendidas pelo SUS. Portanto, tem um balanço aqui entre o que se deixa de gastar, o governo deixa de gastar como gasto tributário, e, de outro lado, o que ele aumenta de despesa no SUS. Eu gostaria dos comentários de vocês sobre esta simulação que vocês fizeram nesse importante capítulo do nosso livro. Então, especificamente no que toca ao gasto tributário da saúde suplementar, então a gente tem que pontuar exatamente isso que você vinha dizendo, né? De que um beneficiário de plano de seguro de saúde, ele representa um beneficiário a menos no sistema público, né? O que isso quer dizer na prática?
E quando o setor público ele gasta aqui entre aspas, né, gasta em termos gasto tributário, concedendo um benefício fiscal para o setor de saúde, ele proporciona um aumento do público elegível nos planos de saúde, o que gera um retorno imediato para o cofre público ao desafogar o SUS, né? Então, para saber se esse incentivo ele vale a pena, a gente fez aí no capítulo uma comparação do custo médio de um usuário do SUS com o custo médio de um beneficiário da saúde suplementar. E aí, olhando o custo médio a partir do gasto tributário. Então, a gente acaba mostrando que a despesa por beneficiário do SUS é aproximadamente 4 vezes a despesa com o beneficiário da saúde suplementar. O que, na prática, demonstra que a renúncia fiscal é uma fonte de economia, de fato, para o setor público, né? Provavelmente esse é o principal achado do trabalho. Acho muito interessante essa conclusão de vocês, porque ela diz o seguinte: se tivéssemos que tratar a questão da saúde como aspecto do tesouro, né, como aspecto puramente financeiro, não se deveria reduzir o chamado gasto tributário. Antes, o contrário. Cada real de gasto tributário economiza para o tesouro 4 reais ou mais do que isso, ou algo parecido com isso, com gastos na área de saúde. Então, essa análise aí do gasto tributário, impactos, benefícios, custos, tem que levar os dois aspectos na balança. Nem sempre isto é feito. Bem, já avançamos bastante na nossa conversa, mas eu não poderia encerrar sem que antes ouvisse de cada um de vocês um pouco de futurologia, que está à nossa frente, em termos aí de gasto tributário, enfim, os vários aspectos que vocês tratam aí. Eu pediria para o Kleber falar primeiro, depois que eu ouvir também o Zé Roberto. Essa é a pergunta de $1 milhão. Pelo menos. Assim, eu consigo enxergar de forma bastante clara que para o futuro próximo no Brasil, a gente vai ter um desafio muito grande nessa discussão sobre gasto tributário, porque existe um movimento muito, muito forte tanto de economistas, aí, analistas, né, de mercado e também de parte do setor público em transformar o gasto tributário numa panaceia para o problema fiscal do Brasil. E de acreditar que o gasto tributário ele é um mal por si só e que a eliminação deles, enfim, resolveria grande parte dos nossos problemas fiscais, sem avaliar como cada gasto tributário se revela tanto do ponto de vista do objetivo que ele tem, como do ponto de vista fiscal. Então, existem gastos tributários que são bons, existem gastos tributários que são ruins. Então, o que é importante fazer é a gente avaliar o que vale a pena, o que não vale a pena. Um exercício semelhante ao que a gente fez no capítulo de avaliar o custo-benefício da política. Então, do ponto de vista político, eu acredito que existe um desafio muito grande aí para a manutenção dos benefícios fiscais para a saúde suplementar no futuro próximo. Primeiro, especificamente sobre esse debate de gasto tributário, eu acho que a gente tem que modernizar os nossos conceitos, né? Se alinhar um pouco melhor com o que está sendo discutido mundo afora, aonde que tem uma nova e clara divisão entre o que são elementos estruturais, né, de um sistema tributário que exigem tratamento diferenciado, por exemplo, para a microempresa, tratamento, isenção de imposto de renda para os ganhos menos elevados, com o que é uma redução de impostos, vamos dizer, voluntária, facultativa. No Brasil, a Receita Federal, inclusive particular, trata tudo junto. Fica tudo junto e misturado e você não sabe direito o que é o que. Então, primeiro, precisamos, acho que, repensar a metodologia. Segundo, a gente precisa ter mais transparência, conhecer a memória de cálculo.
né? Ninguém sabe. Os números que são publicados pela Receita não é publicada a planilha de cálculo que tem por trás para se chegar àqueles resultados. E em vários casos é estranho que, por exemplo, você veja que a economia oscila e quando você olha o gasto tributário ele está igual. Quando que numa região ou num determinado setor você teve uma expansão, você teve uma forte contração e o gasto não repõe aquilo que exige melhor memória de cálculo. Terceiro, e aí, isso sim eu acho, somos favoráveis, precisa ter avaliação, uma avaliação pública, mais debates, inclusive na academia, entre os setores formadores de opinião e sem preconceitos e sem ideologia. O que a gente está vendo, o debate atual está muito viesado para um lado e para o outro. Eu me permitiria aqui comentar, por exemplo, rapidamente, eu nem diria a sensação, mas há uma afirmação categórica que dedução de despesa médica no imposto de renda atende os mais ricos. E quando você vai olhar os dados publicados pela própria Receita Federal, que são dados públicos, mas é que é chato, que dá um trabalho, você tem que ir lá, pegar aquelas contas, comparar, e não basta olhar quanto que cada um deduziu. Primeiro você tem que comparar o que ele deduziu com quanto ele ganhou. E o que a gente vê é que as deduções mais importantes, médicas, são para a classe média. A curva que, inclusive, tem no nosso trabalho, ela é invertida. À medida que a renda cai o peso das deduções médicas contra a renda tributável. Por quê? Os mais ricos têm rendas que não são tributadas, ou são ganhos financeiros ou renda de juros e lucro. Isso não é só os mais ricos, aliás, hoje até entre os trabalhadores mais pobres, como os do MEI, né? Os microempreendedor individual. Todos eles, se têm um plano de saúde, não podem fazer dedução se ele não tiver renda tributável. Então, assim, se você pegar uma pessoa, a mais rica no Brasil, aí ele ganha uma fortuna de lucro, mas não tem nada de salário, ele não pode abater nada de despesa médica. Então, não é isso. Por outro lado, se você quiser incluir os lucros no rendimento tributável, aí entra um detalhe que ninguém fala. Significa aí sim que os mais ricos, que recebem mais lucro, mas vão poder abater suas despesas médicas que hoje não abatem. Há desconhecimento disso, e isso é um dado público, a gente precisa debater mais. E por último, aqui fechado, a gente não pode ignorar que a gente vive uma pandemia, que há necessidade de um esforço tremendo, mundial, nacional, né, de melhoria de gasto com saúde. Eu acho que tem que deixar também bem claro nessa questão do gasto tributário, ao meu ver, que não há contradição entre saúde pública e saúde privada, ou não deve haver. Aliás, como diz o tema, é saúde suplementar, né? Ela suplementa a saúde básica, que é a saúde pública. E eu acho que isso tudo tem que andar em linha, andar junto. Tem coisa que só o setor público pode resolver, como vigilância epidemiológica, vacina, todos nós já aprendemos. Isso cabe ao setor público prover, né? E o setor privado, ele suplementa e complementa onde pode. E eu acho que ter uma visão menos preconceituosa, mais técnica e mais integrada, né, do que é a saúde suplementar, do que são os seus benefícios e os seus gastos, vão nos ajudar muito no que aqui está se falando. Aliás, eu tenho um pequeno comentário, que eu já trabalhei muito em governo, você também. Eu nunca vi ninguém da Receita Federal, nunca vi ninguém, nenhum ex-secretário ou técnico da Receita Federal, se posicionando contra deduzir despesa médica. Por quê? A dedução da despesa médica, que o contribuinte pessoa física faz, tem como contrapartida, né, pelo cruzamento dos dados, a receita que você vai imputar aos médicos, às clínicas e aos hospitais. Então, a dedução é uma fonte de arrecadação. E uma das coisas que precisa ser feita é que, provavelmente, deve ser por isso que nunca ninguém reclama, o que se arrecada, né, do setor médico é mais do que o que se deduziu. E isso entra dentro, na minha opinião, desta visão mais integrada, abrangente, que nós devemos ter, não só de gastos tributários, quanto, né, da saúde no Brasil. Por certo, nós vamos precisar modernizar, precisamos ter mais debate, precisamos ter mais avaliação e talvez
melhorar as políticas públicas tributárias e sociais e da saúde, agora que isso seja feito com base na racionalidade técnica e não apenas em cima de mitos, preconceitos e ideologia. E, Tiaquim, muito obrigado. Acho que aqui também agradeço aqui em nome do Kleber, seja por estar nos ouvindo aqui hoje, quanto da oportunidade de ter trabalhado no projeto desse livro. Muito obrigado, Zé Roberto e Kleber. Olha, muito elucidante esse nosso encontro. Você acabou, nessa sua fala final, esclarecendo aspectos que eu considero muito relevantes no artigo que vocês apresentaram. Uma, essa questão da regressividade e progressividade da tributação. A conclusão do artigo é o oposto do que se tem no imaginário popular de quem fala desse tipo de assunto, uma contribuição super relevante que vocês trouxeram. Outro aspecto relevante é que o fim das deduções não gera a receita equivalente àquilo que é, de fato, tido como gasto tributário, pela mudança de comportamento. Já explicou muito bem a questão da dedução do gasto com médicos, por exemplo. Eu acrescentaria até mais um, para tornar mais palpável essa discussão toda que foi trazida aqui, que é o gasto, por exemplo, com a filantropia. É um gasto importante, mas se você retirar o gasto tributário com as entidades filantrópicas que atendem à saúde, o SUS vai ter que aumentar os preços que ele paga para esses prestadores. Do contrário, eles que já estão muito endividados podem ir à falência, que não interessa para ninguém. Por isso, eu queria, de coração, agradecer a você, Zé Roberto, a você, Kleber, pelo trabalho que vocês fizeram e pela participação nesse importante debate. E para você que nos ouve, que deseja ler não só esse capítulo, mas sim Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios no setor de evolução contínua, na sua totalidade, busque o nosso site. Basta acessar o www.yes.org.br e fazer o download. Kleber, gostaria de uma palavra final de agradecimento, Zé Roberto, para encerrarmos. Eu agradeço ao convite para participar do podcast e ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho que eu acho que é tão relevante. É isso, muito obrigado. Vamos ao debate, e ao debate, na medida do possível, técnico e racional. Muito obrigado a vocês, e assim encerramos mais esse encontro. Até a próxima. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19. YesCast é uma produção da Letra Certa, inteligência em comunicação.